Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Todos acharam? Lucas 23, 34, diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O nosso Senhor, nosso Jesus, foi o nosso espelho, e é o nosso espelho até hoje, porque, humanamente falando, como perdoar a quem nos ofende? É difícil. Ainda mais perdoar a quem deixou para nos matar. Imagine aí, alguém querer te matar com toda aquela ira e você assim ainda perdoar ele. E o nosso Jesus, ele ensinou isso, que perdão é a melhor coisa. Uma vida sem perdão é uma vida amargurada, uma vida sofrida, porque quando eu não liberar o perdão, nem para cultuar, o Senhor não recebe. Então, que cada um aqui pense nesse perdão que foi nos dado, porque eu particularmente, quando não era cristão, falava muito sobre isso, e hoje eu já não tenho isso na minha mente, dizer assim, rapaz, perdoar fulano, que foi assassino, que foi estuprador, que foi isso e isso, eu não perdoaria não, mas o nosso Senhor perdoou tudo isso. Se Ele perdoou isso, quem sou eu para não perdoar uma coisa que o irmão faça para mim? E que assim seja, cada um aqui tem um coração desperto para liberar o perdão. Eu queria iniciar com a oração, cada um aí no seu lugar. Por enquanto não precisa levantar, porque daqui a pouco o Herbert vai pedir para vocês levantarem, mas cada um aí, eu faço a oração daqui e vocês fazem daí, porque como eu disse, é um culto ao nosso Senhor, e que a gente inicie com a oração, para que Ele escute lá do céu, e que veja que aqui tem pessoas, verdadeiros adoradores. Vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por estar em sua presença. Quero te agradecer, Pai, por esse momento, que o Senhor esteja com cada um aqui, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, sabemos que somos limitados, Pai, mas que o Senhor venha receber esse culto, Pai, que cada um aqui esteja com o coração ligado a Ti, Pai, porque esse culto é Teu, Pai, não é para mim, não é para cada irmão que estava aqui, mas um culto direcionado a Ti, Pai, que cada um aqui esteja com o coração voltado para Te agradecer, para Te honrar e para Te render graças, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Pai, peço que o Senhor receba, Pai, cada louvor, cada adoração, cada palavra aqui proferida, Pai, e cada palavra que não foi proferida, mas que o Senhor sabe o que se encontra no coração, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos capacitando e nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Que cada um aqui esteja no seu coração o desejo de Te adorar, Pai, porque o Senhor é que nos guia, é que nos capacita, que nos dá sabedoria, Pai. Que o Senhor esteja conosco sempre, nos guardando e nos direcionando. Em nome de Jesus, amém. Queria chamar o grupo de louvor, já está aqui. Amém, graça e paz a todos. Mais um domingo estamos aqui para louvarmos ao Senhor, engrandecer o seu nome. Que você possa ficar de pé para nós iniciarmos o nosso momento de adoração ao Senhor, coletiva, aqui nesse lugar, onde estamos todos reunidos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém?
Amém? Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias, amém? O próprio Senhor é a fonte da nossa paz, aleluia. Ainda de pé aí. Estou sem costume de microfone. Ainda de pé aí, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia aí. Em Lucas ainda, capítulo 5, o verso 31. E 32. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, que diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Todos nós somos pecadores, todos. Não se sinta bonzinho, não se sinta super crente, que você não é. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente tem que ter essa convicção. Mas a gente também tem que saber que o nosso Senhor pagou os pecados por mim e por você. Então, que eu tenha essa consciência que eu sou pecador, mas que eu também tenha essa consciência que o nosso Jesus pagou esse pecado. E que hoje a gente vai celebrar isso. A ceia do Senhor é justamente para celebrar isso. Para celebrar que eu e você, com nossas forças, a gente não conseguiria. Mas que veio o nosso Senhor Jesus para pagar por nós. Porque nenhum de nós tinha capacidade de pagar esse preço. Eu queria chamar aqui o irmão Belarmino, para ele fazer uma oração. Sobre essa questão assim, nós deveríamos, só um segundo, irmão Belarmino, ficar em pé pode ficar, já estava em pé mesmo, nós deveríamos, toda vez que a gente acordar, agradecer e pedir perdão, porque a gente falha em todo momento, e a gente falhou lá atrás, e justamente por essa salvação que veio para mim e para você, a gente tem que agradecer. E eu estou montando como meta de minha vida, fazer tudo que eu fizer, agradecer ao Senhor. Uma simples, rapaz, eu vou para a esquerda ou para a direita, e eu pedir orientação, porque eu sei que eu tenho que estar na vontade do Senhor. Irmão Belarmino vai orar por esse perdão. Graça e paz, boa noite a todos. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, ó Deus, porque só tu é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque no céu e na terra, ó Deus, não há nada maior do que ti, Senhor. Teu amor é grandioso, ó Deus, sobre as nossas vidas, e nós queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer, Senhor. Pai, pelo perdão dos nossos pecados, por nos perdoar, Senhor, por nos salvar, mesmo nós ainda sendo pecadores. Muito obrigado a Deus por olhar com amor de Pai por cada um de nós, mesmo nós com defeitos, mesmo nós sendo verdadeiros pecadores, mas, ó Pai, o teu amor grandioso e a tua infinita misericórdia nos abraçou e nos livrou dos nossos pecados e de todo o mal, Senhor. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Por mais que façamos, ó Deus, nunca chegaremos a pagar todo o que tu tem feito pelas nossas vidas. O sacrifício na cruz foi algo grandioso. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e devemos te agradecer a cada dia, a cada momento, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele tudo sabe, ensinar amor. Ele é tão nosso, cuida dos corações. Preparamos a mesa.
nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, toda a glória, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Aleluia! Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Aleluia! Aleluia, porque Ele ressuscitou para que hoje nós tenhamos vida junto com Ele. Amém? Aleluia! Mais uma vez aí, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 5, o verso 13. Gálatas 5, 13. Todos acharam aí? Eu acho que não, né? Ninguém respondeu. Gálatas 5, 13, todos acharam? Ixi. É porque Gálatas é difícil, né? Um livro bem pequenininho. Gálatas 5,13 diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse é o momento de comunhão. Mas antes de iniciar esse momento de comunhão, de iniciar o hino também que a gente vai cantar aqui, eu queria falar sobre essa questão de uns aos outros com amor. Às vezes, a pessoa tem um temperamento, digamos, mais forte, e a gente termina se isolando daquela pessoa, porque tem algo diferente de nós, que somos, digamos, às vezes um pouco mais calmos. Mas o interessante da questão convivência social é isso: você, apesar da diferença, entender o outro. Porque pelo fato de você ser calmo, a pessoa também pode dizer: rapaz, esse cara é muito calmo. Não é? Porque somos diferentes. Então, assim, a gente tem que aprender a entender o outro. Porque nesse mundinho que a gente fez, um mundo meu, porque só as minhas escolhas estão certas, talvez não esteja tão certa. Talvez só o meu jeito é certo, não é o certo. Isso eu não estou dizendo para a pessoa ir contra os princípios de Deus, não é isso. É aprender a entender as outras pessoas. Eu sempre falo aqui que eu tenho dificuldade de conviver com pessoas murmuradoras. Eu tenho essa dificuldade, mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Não é uma coisa boa, claro, você viver com pessoa murmuradora, mas eu estou aprendendo. Por quê? Somos diferentes. Não é dizer que é certo. Murmurar não é certo, mas aprender a entender a pessoa. E aprender a falar também do erro dela com amor. Não criticando, mas tentando fazer a pessoa entender o lado certo. Momento de comunhão agora. Senhor, marchamos e
cantar no canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos retingirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos retingirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar no canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos retingirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos retingirá. Nenhum inimigo nos retingirá. Acalmar os ânimos agora um pouquinho, né? Os irmãos abrem sua Bíblia aí. De novo em Lucas. O médico Lucas. Capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 11, diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. É interessante essa história aqui. Eu não sei se todos conhecem essa parábola, que um fariseu, né, por ser uma pessoa religiosa, achou que estava mais perto de Deus pelo fato de dar o dízimo, pelo fato de jejuar. Aí fala que esse fariseu, ele se engrandecia por isso, mas que o samaritano, ele não ousava nem levantar sua cabeça. E quando a gente for chegar perto do nosso Senhor, a gente não chegue como se achasse que somos a última bolacha do pacote, se assim eu posso dizer. Tinha um amigo que dizia que a última bolacha do pacote é toda quebrada. Então, a última bolacha do pacote não é essas coisas todas, não. Que a gente chegue com o nosso Senhor com verdade, mostrando realmente que eu e você não somos dignos. Não somos dignos de nada.
não merecemos nada. Que aqui ele estava se exaltando por dar o dízimo. Quando você dá o dízimo, mas o seu coração não tem aquele coisa de se desprender, é mesmo que você não fazer nada. Por quê? Você não está de coração. E Deus sonda cada coração que aqui se encontra. Deus sabe. Ele não vê a nossa aparência. Ele vê o nosso coração. Não adianta ser bonito, ser uma aparência de crente, se o coração não estiver realmente ligado a Ele. E que você, nessa noite, aprenda que o primordial de tudo é o seu coração. Seu coração deve estar ligado ao nosso Senhor. Depois que o coração está ligado, aí tudo vai emanar. E eu queria... Não, depois do louvor eu falo. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Eu gostaria de chamar o nosso tesoureiro aí para orar pelos dízimos e ofertas. Amém. Boa noite, graças e paz a todos. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa igreja e por muitas vezes já passamos por momentos difíceis, mas que o Senhor nos susteve, Deus. O Senhor nunca deixou faltar. O Senhor tem cuidado da nossa vida, tem cuidado da tua igreja. E a minha oração é para que o Senhor continue, Deus, cuidando da vida de cada um aqui, Senhor. Sei que ninguém aqui, Deus, sente falta daquilo que realmente precisa, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de todos. Muito obrigado por teu cuidado, muito obrigado, Deus, por essa noite. É isso que te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de chamar o pastor aqui, a gente vai tocar, vai sair um pouco do protocolo, né? Vai cantar, tocar um hino aqui. Só que é bem interessante assim entender como é que vocês batem palma. Em que momento? Em que parte da música? Irmã Luciana, toca aí o bumbo aí. Só o bumbo, só marcação de bumbo. Bumbo. Toda vez que bater o bumbo, ó, você bate palma. Toca aí uma música. Pá. Aí, ó. É assim que se bate palma. Pronto. Para um pouquinho aí. Pronto. A palma é nesse momento. Então, assim, eles vão tocar e agora eu quero ver se vocês vão bater palma na hora certa, no tempo certo. Porque tem muita gente que fica com vergonha de bater palma para entrar no momento errado. Então, com essa cola aqui do bumbo, a gente sabe que é hora de bater palma, viu? Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem restaurar. Eu quero ser como
Para o louvor de quem? Para o teu louvor. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Tá vendo aí como ficou bonito? Ficou bom, né? É justamente assim, ó. Às vezes a gente não sabe a letra da música, mas só o fato de você bater palma, você começa a cultuar, para você não ficar paradão ali pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Você acompanha, porque é uma forma de você cultuar. Eu queria chamar o pastor aqui para vir dar a palavra. Queria que o irmão Hebertinho orasse. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, te pedir por esse momento que vamos estar ouvindo, Senhor Deus, a mensagem vinda da parte do Senhor. Pai, que o Senhor possa usar o teu servo, Senhor, que tudo aquilo que ele venha falar não venha dele mesmo, mas venha direto do trono, Pai. Que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ou aquilo que possa massagear o nosso ego. Mas que o Senhor possa falar aquilo que de fato o Senhor quer, em nome de Jesus, que essa palavra venha criar raiz no nosso coração e que ela não apenas fique nos nossos ouvidos, mas que nós venhamos a praticá-la, Senhor Deus, com fervor e com temor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. É isso aí. Nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorar este grande Deus, poderoso Deus. Irmãos, eu estava ali no meu cantinho meditando numa coisa interessante. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que a gente, não toda vez não, porque é exagero, mas vez por outra, quando a gente está se preparando para vir para a igreja, acontece sempre uma coisa para atrapalhar. Vocês já perceberam? Quem é casado e tem filhos, esse corre mais riscos. Mas mesmo assim, muitas vezes, a gente está se preparando, aí acontece alguma coisa. Aí começa a vir no carro, vai discutindo. Aí diz que não sei o quê, que era para ter saído mais cedo. Aí grita com um, grita com o outro. Aí aquelas coisas vão tristecendo o coração. Aí a gente chega na igreja mais pesado do que um peso de 200 quilos. Eu estou fazendo alguma coisa assim que não está na rotina de vocês? É bom que nunca esteja, mas às vezes acontece. O filho não está pronto, aí você grita com o filho, e aquele clima aquela coisa pesada. E quando nós chegamos na igreja, nós devemos dissiparmos dessas coisas para podermos nos concentrar na adoração ao Senhor. E tem gente que fica ainda com birra, mesmo depois de chegar na igreja, canta uma música, ainda está lá. Não vou cantar não, meu marido não me deu boa noite, não pegou na minha mão para entrar no carro, eu não vou dar glória a Deus não. Nós devemos desprender, irmão, dessas coisas, porque elas querem tirar a sua atenção. Às vezes não é nem a questão de brigas, graças a Deus aqui todos os casais são bem resolvidos, amém, irmão? Mas pode ser um imprevisto, um vizinho que aparece na hora errada. Eu já peguei muito irmão que quando diz assim, irmão, no meio que tu foi para a igreja, disse, pastor, eu estava botando o pé fora, um parente que eu nunca vi na minha casa, não resolveu de aparecer na mesma hora do culto? Eu digo, irmão, pois diga para esse parente só vir depois de 8 horas, ou então de manhã, um horário bom para visitar é de manhã também. Pode ser que seja uma enfermidade, às vezes você está saindo ali, de repente aparece uma situação de enfermidade, mas o que eu quero dizer para vocês, que graças a Deus, porque vocês estão aqui hoje, porque pelo diabo vocês estariam em casa. Por Satanás vocês não tinham saído de casa para vir adorar o nome do Senhor. E isso sempre vai acontecer, irmão, porque Ele não quer te ver na casa do Senhor alegre, Ele não quer te ver servindo ao Senhor com alegria, Ele quer que você fique entristecido e deixe disso a tristeza lhe impeça de vir servir a Deus, sentir a presença do Senhor. Então que nós possamos sempre dizer não para essas coisas e vir, como diz uma canção que eu gosto muito, mesmo fraquinho, eu venho para a igreja. Porque aqui uma palavra
pode trazer de volta a minha alegria, pode trazer minha paz, pode trazer esperança. Aqui na igreja, uma canção pode revigorar a sua fé. Amém, irmão? Uma canção, uma palavra que proceda do púlpito pode trazer de volta a sua esperança. Você saiu de casa sem esperança, e aqui Deus vai te dar uma palavra e você volta fortalecido. E aquele problema que estava igual a gigante de Golias, quando tu volta com o espírito de Davi, e com uma pedrada tu derruba o gigante que ficou em casa. Amém? Então, irmãos, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Nós estamos nessa sequência de pregações, onde o tema nós temos abordado, olhando para a igreja do passado, para sermos uma igreja relevante nos dias de hoje. E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. É um capítulo de 60 versículos. Se nós formos pegar versículo por versículo, nós vamos passar a madrugada aqui. E olha como é interessante, hoje é culto de ceia, ainda tem uma outra celebração dentro desse culto. Então nós não vamos ler todo o capítulo dos 60 versículos, viu, Valdemir? Nós vamos ler apenas alguns versículos. Mas eu peço e recomendo para que você, quando chega em casa, leia o 7, do 1 ao 60. Para que você entenda bem essa história de Estevão. Capítulo 7, do verso 1 ao 60. Quer dizer, eu quero ler a partir do versículo 49. Encerrando o discurso de Estevão perante o Sinédrio, perante os irmãos e os pais, os principais sacerdotes que estavam ali, os que compõem o Sinédrio, e o julgamento. Amém, irmãos? Podemos ler? Versículo 49 diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por mistério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles estas palavras, enfureciam-se no seu coração, trincavam-lhe os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e o apedrejaram. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se mais uma vez e clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele morreu. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, recebe a nossa adoração, como já recebeste através das canções, dos dízimos e das ofertas. Agora ficou, Senhor, para este momento, o momento da Tua palavra, da Tua santa e poderosa palavra. Nós queremos nesse momento, Senhor, abrir o coração para que Tua palavra tenha livre curso, para que a Tua palavra encontre neste momento, nesta noite, diante dessa plateia, diante dessas pessoas que aqui estão, e que o Senhor venha proferir palavras que venham do trono da Tua graça e do Teu poderoso nome, venham estar agindo em nosso meio, que a Tua palavra venha mexer com as nossas estruturas, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, mas a essência da Tua palavra para nós nessa noite é que o Senhor retire de nós o que não Te agrada, que o Senhor retire de
de nós os nossos pecados, que o Senhor nos capacite-nos a abandonarmos a prática pecaminosa, abandonar, Senhor, aquilo que não te agrada, que esta palavra venha de encontro a nós, nos confronte, nos exorte, nos abra os olhos, nos faça entender tua vontade, e que esta condição seja suficiente para a gente ser diferente, para a gente andar como Cristo quer que a gente ande, para a gente falar como Cristo quer que a gente fale, para a gente pensar como Cristo quer que a gente pense, para que a gente haja como Cristo quer que a gente haja. Deus, toma as tuas mãos as nossas vidas e muda a nossa vida por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui convictos disso, que saímos daqui com a graça de Deus atuando em nossos corações, para sermos diferentes, sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para a glória do santo nome de Jesus. Por fé te agradecemos, amém. Meus irmãos, o que você é capaz de fazer por amor a Jesus? O que você é capaz de fazer diante de Cristo Jesus, seu Salvador e seu Senhor? Você o ama? Você ama tanto a Jesus que é capaz de você dar sua própria vida por Jesus? Você o ama? É muito forte, né? Morrer por conta de Jesus. Só abrindo um parêntese, tem muita gente morrendo agora, porque não nega Jesus. Esses dias eu postei um vídeo de uma missionária, não sei quem acompanha meus status aí, que ela participava de uma reunião de oração, ela era muçulmana, e ela foi para essa reunião, e quando chegou em casa, o filho soube que ela estava frequentando uma reunião de Cristo, e ela estava com muita sede de aprender a palavra de Deus, e quando ela chegou em casa, o próprio filho começou a bater nela e dizer que ela não podia ir para essas coisas de crente. E ela disse que o que surpreendeu ela foi porque ela criou esse menino, amou esse menino, deu o melhor para esse menino, e quando ela nesse momento estava inclinada para ouvir mais de Deus, ele a bateu. Primeiro porque é triste você querer aprender de Jesus e alguém querer impedir você de aprender. E segundo, também é triste porque era um filho que poderia estar dando todo o apoio a ela para ela poder aprender a palavra de Deus. E eu pergunto para vocês, a que ponto vocês estão preparados por amor a Cristo Jesus? Se nós pudéssemos medir as nossas ações perante algumas coisas que nós cometemos durante a nossa vida, vamos imaginar que você já brigou com alguém por conta de político. Imaginemos que você foi capaz de arrumar confusão por conta de político, de partidos políticos. Imaginemos que você já foi capaz de arrumar confusão por times de futebol, por uma brincadeira, por um joguinho aqui, outro acolá, por uma disputa. E agora, nós estamos diante de um texto de um homem, queremos aqui só relembrar vocês, que Estevão era um dos 7 que foi escolhido para servir às mesas das viúvas que estavam reclamando que não tinham como ser atendidas e socorridas pelos discípulos, e os apóstolos disseram: escolhe aí 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação, para que nós o consagremos para ele servir às mesas. Estevão foi um dos 7 escolhidos, homem idôneo, um homem cheio do Espírito Santo, e nós vimos no capítulo passado, que ele estava discutindo com líderes religiosos, e esses líderes pagaram falsas testemunhas para fazer uma falsa acusação. Por que Estevão estava agora perante o Sinédrio? Porque alguém disse que ouviu ele falar mal do templo e da lei de Moisés. Lembram de Jesus? Jesus foi acusado diante dos sacerdotes, sumos sacerdotes, porque eles tinham dito que Jesus tinha falado que ia destruir o templo aí. Esse templo seria destruído, e também estava falando mal da lei de Moisés. Semelhanças que serão sempre encontradas dentro de nós quando nós queremos fazer o que Jesus fez.
eu, você, nós, como igreja, individualmente falando e coletivamente falando, somos desafiados a fazer algo por Jesus. E a reflexão que eu quero embasar nessa noite, dentro desse tema, é que uma igreja relevante, olhando para a igreja do passado, olhando para esse personagem Estevão, eu e você temos que ser uma igreja que não tem medo de nada. Principalmente se o que nós estamos fazendo é entendível, eu entendo que é a vontade de Deus. Não se aperreie, não se estribuche, não diz lá no Ceará, não se estribuche não. Você e eu fomos chamados para ir cheios do Espírito Santo, não agradar, mas desagradar. Jesus disse isso: eu não vim para que os tenham paz, mas eu vim para ter confusão mesmo. Pai contra filho, filho contra pai, porque o evangelho causa divisão. O evangelho causa divisão. Irmãos, e a pergunta é simples, a resposta é com você e Deus. O que você é capaz de fazer por amor a Jesus? Se você é capaz de dar sua própria vida, amém. Mas isso não podia ser algo diferente não, sabe, irmão Belarmino? Porque no contexto do verdadeiro cristianismo, nós morremos para quem? Para o mundo, e ressuscitamos para Cristo. A nossa vida, ela é simbólica, porque nós morremos para o pecado. E quando partimos do ponto que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, não teríamos. E Paulo, muitas vezes, diante de perseguições, diante de ameaças, ele disse: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. E ele diz assim: onde está teu aguilhão, ó morte? Tu me faz um favor, morte, me colocando mais perto do meu Jesus. Mas não é porque Paulo estava caçando confusão com ninguém, arengando, que nem de lá no Ceará, com ninguém, não. É porque Paulo não tinha medo de pregar a palavra de Deus para quem quer que seja. Paulo chegou numa certa cidade que havia uma mulher que ela era possessa de espírito adivinhador, e todo dia ela acompanhava Paulo e Silas e dizia: esses homens são homens de Deus. Paulo ia lá, pregava o evangelho, ia nas sinagogas, ia nas praças, e aquela mulher, essa jovem, era uma jovem: este homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo se cansou, virou para ela: sai em nome de Jesus. Aquele espírito adivinhador saiu daquela menina, e aquela menina, ela dava lucro. Obrigado. Aquela menina dava lucro para algumas pessoas, as pessoas viviam da exploração dela. Quem aqui já viu o cartomante? Uma vez na rodoviária, uma mulher disse: ei, deixa eu ler tua mão. Eu digo: não, Jesus já leu tudo. Não leu só a mão não, ele leu foi o coração, que é onde está o centro dos meus desejos. E se você quiser, Jesus pode ler você também. E eu não vou me aperrear contigo não, vou dizer logo uma coisa: Jesus já leu tua vida e quer mudar a tua história, porque do jeito que está não dá. Irmãos, de que nós somos capazes? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, se você é um homem cheio do Espírito Santo, não tenha medo não. Deus vai te usar. Ele, não é que Ele vai te usar na condição não, Ele quer te usar, é um desejo de Deus. Ele te limpou, Ele te lavou, Ele te remiu para colocar o seu Espírito, para que você e essa boca santa fosse um atalaia, um profeta de Deus. Não tenha medo. E Estevão estava ali diante do sinédrio, acusado falsamente de quê? De falar mal do templo e da lei de Moisés. E aí, irmãos, o sumo sacerdote diz: é verdade estas acusações, Estevão? Estevão começa. Aí Estevão, ele vai lá para o princípio, desde a chamada de Abraão, quando Abraão é chamado da terra dos caldeus, do Ur dos caldeus, para uma terra prometida, passa pela questão de Sara, do filho da promessa de Ismael, ou de Isaac, passa por a construção dos patriarcas. Estevão explica os patriarcas, a vida de José,
que foi tido como alguém que não era aprazível no meio da família e foi vendido pelos irmãos, chegou até o lugar mais detestável da humanidade, que foi a prisão de Faraó. E lá na prisão ele foi levado até a presença de Faraó e se passou a ser um dos principais líderes do Egito, diante de uma grande seca, de uma grande falta de alimento. Porque Deus levou José para lá? Porque José ia ser o homem que levaria a sua família para o Egito, para que eles não passassem fome e morressem. E olha como é incrível, José, como um dos grandes líderes do Faraó, só Faraó era maior do que José. Quando ele vê os irmãos, ele podia dizer assim: agora eu me vingo de vocês, agora eu vou fazer o que vocês fizeram comigo. Mas o que é que José faz? Chora amargamente em encontrar os seus irmãos e poder ajudá-los a vencer na vida. E aí Estevão começa por José, e depois de José, o povo de Deus que está no Egito. Por desobediência, o povo fica escravo no Egito 400 anos. Deus levanta Moisés. Moisés é levado até o lugar onde aquelas pessoas estudiosas estudam. Moisés era um homem formoso, um homem estudioso, um homem inteligente. Ele olha para aqueles escravos que eram o seu povo, vê um egípcio fazendo miséria com um dos seus irmãos, vai lá, mata o egípcio, enterra ele. Depois ele vai tentar resolver a causa dos dois judeus. O judeu diz: quem foi que fez juiz sobre nós? Tu pensa que nós não te vimos não, tu matando o egípcio e enterrando ele ali? Aí Moisés corre para o Egito, vai lá para o céu, o sogro Jetro, e lá ele encontra a sarça que não se consumia. Deus envia ele para o Egito de novo. Agora diferente, um homem enviado por Deus é diferente. Chega diante do grande líder Faraó, o enfrenta e diz que é para libertar o seu povo. O povo vai para o deserto, e lá no deserto Deus estabelece um tabernáculo móvel, que Deus diz assim: durante o dia uma coluna, ou durante o dia uma nuvem cobriria eles, e durante a noite, que é frio no deserto, uma coluna de fogo estaria com vocês. A presença de Deus, a arca de Deus foi entregue na mão daqueles homens. Eles fizeram tendas, e Josué foi quem entrou na terra prometida com aquele grande lugar de adoração ao Senhor. Aí nós vimos da paz. Depois disso, o rei Davi, desejar no coração, construiu o tabernáculo. E aí Deus disse para Davi: Davi, tu não vai construir não, porque tuas mãos estão cheias de sangue, mas teu filho Salomão vai fazer. Salomão ergue um grande templo, e no dia da inauguração a glória de Deus enche o lugar. Até que ele chega, e Davi, Salomão, e aqui ele diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor, ou qual lugar eu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Irmãos, Estevão, depois que aplica toda a história israelita para os principais sacerdotes, Estevão agora está propondo um rompimento do quanto os israelitas estavam atrelados. Eles estavam, a principal razão dos judeus era o templo e a lei de Moisés. Mas aí, no versículos que nós estamos lendo aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a olhar para eles e rompe com esta adoração aos símbolos religiosos do judaísmo, o templo e a lei de Moisés. Porque Jesus habita em onde? Jesus habita onde? Jesus habita na sua vida. Lembra que Jesus, quando foi nascer, Deus deu um nome a ele. Qual foi o nome? É o nome do filho de Ítalo. O que quer dizer? Deus não habita mais em lugares feitos por mãos de homens. Deus agora habita dentro da sua própria humanidade. Ele mudou de endereço. Ele agora mora em você. Você é templo e morada de Deus. E também rompeu com a lei, porque Jesus trouxe a graça. E aí, ele começa, versículos 51, diz assim: homens de dura cerviz,
Aqui numa tradução da linguagem de hoje diz assim: homens, como vocês são teimosos, como vocês são duros de coração, que vocês são surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre rejeitam o Espírito Santo, como seus antepassados sempre rejeitaram. E essa era a leitura que Estevão estava fazendo daqueles homens. Versículo 53, vocês receberam a lei por meio de anjos, mas não obedeceram à lei. Quando os membros do conselho ouviram isso, eles ficaram totalmente cheios de ira, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão. Irmão, eu estou preocupado, porque a palavra de Deus, ela não está mais incomodando as pessoas. Porque a pregação, ela está como que um blush. É blush que passa no rosto da mulher? Aquele... né, Maria Cecília? Me ajuda aí, viu, mestre? Não entendo muito dessas coisas, não. O evangelho está sendo mais uma maquiagem, para esconder os buracos do rosto, para esconder as espinhas, que não esconde não, a espinha quando aparece não tem como esconder. O evangelho de hoje é um evangelho de boa vizinhança, não incomoda mais. E esta igreja do passado, por meio de Estevão, diácono, constituído pelos irmãos apóstolos, ele estava dizendo para aqueles homens: vocês são pessoas que não obedecem, vocês são pessoas teimosas, de coração duro, que escutam, mas não entendem. Ô povo difícil! Eu fiquei passando a semana toda estudando esse texto, e fiquei pensando assim, na própria, não está aqui no texto, eu estou usando a minha imaginação, imaginando outra situação. Imaginemos que Estevão chegasse diante daqueles homens e dissesse assim: rapaz, eu vou baixar a pancada, eu não vou mais enfrentar esse povo não, eu vou ficar caladinho aqui, eles vão perguntar, eu vou só balançar a cabeça, se der, eu vou até pedir perdão a eles: olha, vocês estão certos, eu estou errado. Ele podia ter escapado das pedras, mas ele teria negado aquilo que não dava para ser negado, porque o que nós não podemos negar, irmão, aquilo que está dentro de nós, é a minha essência, é a minha origem, é o que eu sou uma nova criatura, eu amo a Deus, e eu não posso ver que a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a salvação, ela é ignorada pelas pessoas. Irmãos, eu já juntei muitas crises de identidade na minha vida. A principal delas foi essa, que quando eu saía para evangelizar, irmão Carlos, eu queria que a pessoa aceitasse Jesus, nem que fosse na base da porrada, do tabefe. Porque se fosse o anjo que fosse anunciar o evangelho, vocês pensam que ia ser assim? O anjo anunciava o evangelho, meu irmão, era quer não, morreu, acabou-se. Mas Deus preferiu que nós fôssemos os escolhidos para sermos embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo, anunciarmos a palavra de Deus às pessoas. Mas dá vontade, às vezes, dá vontade de eu chegar numa pessoa assim, que você prega, que você ora, a pessoa compreende, diz amém, mas na hora que você diz assim: agora você quer ter uma vida com Jesus? Quero não, eu acho até bonito, eu até vou na igreja de domingo, mas eu não quero, porque tem algo que está impedindo a pessoa de ver a graça de Deus. Irmão, nós temos que trabalhar muito para desmanchar a mentira do capeta, porque é muita mentira que ele tem plantado no coração das pessoas, e as pessoas estão tão embriagadas da mentira, que quando a verdade chega, é como se fosse uma ofensa para ela. Você me ofendeu, você falou aí, se falar de inferno para as pessoas, vixe, mas inferno é uma realidade, está na Bíblia. Jesus falou mais de inferno do que do seu reino, porque ele entendia que a gravidade do pecado iria levar as pessoas para o inferno. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para aqueles homens, deixa eu dizer uma coisa para você, quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não é covarde não, ele é ousado.
E ele fala da autoridade do nome de Jesus para qualquer pessoa. E este homem, cheio do Espírito Santo, desafiando aqueles que estavam à sua volta, que o estavam ali e que tiveram uma atitude perigosa. Eles ficaram furiosos, gente. Eles ficaram, o conselho superior, os membros, todos ficaram cheios de ira contra Estevão e rangeram os dentes. Irmão, você já viu cachorro rangendo dente para uma pessoa, para um outro cachorro? Os caninos para fora. Pronto, os cabas daqui estavam do mesmo jeito, rangendo os dentes para Estevão, porque Estevão disse a verdade. Estevão pregou Jesus Cristo para aqueles homens que estavam pegados à lei de Moisés e ao templo. Uma igreja relevante precisa pregar a verdade para as pessoas. Uma igreja relevante precisa provocar a ira de quem não quer nada com Jesus. O evangelho está muito cansativo para as pessoas. Um dia desse eu conversando com uma pessoa aqui do N9 e falando para ela que eu ia entrar nas casas para fazer a pregação, evangelizar de porta em porta. Aí ele olhou para mim e disse: não, rapaz, o N9, ó, tá assim de gente, ó, fazendo isso. O povo já bateu na porta da igreja A, entra, pai, saiu da igreja A, lá veio da B, ei, eu posso, entrou também. Entra o alfabeto todo de igreja dentro das casas do N9. E eu fui pensar muitas vezes as condições. O evangelho, ele vai encontrar um meio para que chegue às pessoas, mas eu preciso estar atento, em observação, quem são as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Você acha que o N9 precisa? Precisa. O evangelho tem que chegar em todos os lugares. Mas tem muita gente de saco cheio do evangelho, porque tem pessoas que estão pregando sem ser cheio do Espírito Santo. E estão fazendo o evangelho algo banal, algo comum. Uma vez eu estava lendo Pecadores na Mão de um Deus Irado, não sei se já leu esse livro, que eu esqueci agora o nome, ele pregava na igreja, ele pregava, e as pessoas estavam na igreja vendo como que os bancos estavam o solo estava se abrindo e sendo engolido pelo inferno. Ele pregando sobre a ira de Deus e as pessoas vendo o solo se abrir e serem tragadas pelo inferno. Irmão, nós não sabemos a consequência da minha ou da sua pregação, mas se você é cheio do Espírito Santo, vai causar alguma coisa na vida de alguém. Se a igreja está cheia do Espírito Santo, tudo que ela fizer vai estremecer na vida de alguém. E aí, por muito insistir, mais uma vez, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu diante dos seus interrogadores e disse: eu vejo a glória de Deus. E eu vejo também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Com essa expressão, Estevão está dizendo assim: vocês que mataram a Jesus, ele ressuscitou e está agora diante de Deus. Era como se Estevão estivesse dizendo para aqueles homens que Jesus, aquele que andou no meio deles, agora estava no lugar mais alto, ao lado de Deus. E para eles aquilo era um absurdo, porque Jesus era o impostor. Jesus foi levado diante dos acusadores para que ele pudesse ser condenado por sua heresia, de se dizer que era filho de Deus, e de se dizer que ele e o Pai era um, e se dizer que ele e aquele que estava entre eles era Deus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, disse essa expressão. Então eles, olhando mais uma vez para ele, ele continua dizendo: olhem, vejam, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo consegue ver a glória de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo consegue ver diante dos inúmeros problemas que Jesus está à destra de Deus. Isso para você é importante. Isto para você é importante, porque você só tem a sua vida salvífica validada porque Jesus ressuscitou.
Você sabe que há um intercessor diante de Deus que ora, intercede por você, que é o próprio Cristo. Então isso é especificamente muito importante para nós como igreja, e saber que Jesus está à direita de Deus, que Jesus ressuscitou, e Ele está diante de Deus olhando para nós, e diante de Deus dizendo: Ele é meu filho, Ele é meu filho, eu o comprei, Ele tem a marca do meu sangue, Ele foi resgatado por meu sangue, eu paguei o preço por Ele, Ele é meu, Ele é propriedade especial minha. E eles continuavam, e ele dizia: eu estou agora vendo o Filho de Deus, os céus abertos, e o Filho de Deus, Filho do homem em pé, ao lado direito de Deus. E quanto mais Estevão pregava, mais os seus acusadores taparam os ouvidos, gritavam bem alto, e avançavam todos juntos contra Estevão. E jogaram fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram a sua capa aos pés de um jovem chamado Saulo, que passou, depois desse evento, a ser um perseguidor dos cristãos. E eles estavam ali atirando pedras em Estevão, e Estevão chamava Jesus dizendo: o Senhor recebe o meu espírito, e também orava pelos seus perseguidores, que dizia: eu peço, Senhor, que o Senhor não os condenes por causa desse pecado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, além de ver a glória de Deus, também vê a necessidade de orar pelos pecadores. Ora, não pelos pecados, porque só quem perdoa pecado é Jesus, mas orar por aqueles que cometem pecado. Pedir para que Jesus salve os pecadores. Porque um dia você foi orar, alguém orou por você. Um dia alguém lembrou de você e pediu para que Jesus te livrasse da condenação. Alguém orou por você, gente. Pode ter certeza. Não foi só quem teve a iniciativa de pregar o evangelho para você, ou lhe convidar para um culto evangelístico, ou lhe convidar para uma reunião de crente. Alguém orou para que o Senhor tocasse em seu coração e você fosse salvo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que quem orou por mim foi meu pai. Ele orou porque ele foi o primeiro crente na minha casa, e ele orava assim: Senhor, eu quero ver minha família, todos lá no céu, sentado à direita de Deus. Eu tenho certeza que ele orou por mim. E você, tem certeza de alguém que orou por você? Para que Deus perdoasse o seu pecado? Para que Deus tocasse em você? Pois uma igreja relevante, olhando para Estevão e para a igreja do passado, tem que orar para que Jesus salve pecadores e perdoe os pecados dos pecadores. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja relevante, é uma igreja que está disposta a morrer por Jesus Cristo. Quando eu estou aqui diante desse texto de Estevão e olho para aquilo que ele passou, e olho para a minha condição e vejo o que eu estou fazendo para Jesus, eu fico envergonhado. Eu acho que se entrasse um cabo aí de revólver aí dentro da igreja e dissesse: agora eu quero ver quem é crente. Quem for crente, fica dentro da igreja. Quem não for crente, pode sair. Eu ia ver quantos de vocês iam ficar. Eu queria ver, irmão. Chegar um cara aí com a arma e dizer: ei, aqui, olha para mim. Sim, oi. Todo mundo aqui é crente em Jesus? Amém. Aí ele pegava o revólver: agora eu quero que fique aqui só os crentes de verdade, que eu quero bater um papozinho aqui com vocês. Eu queria ver, irmão, queria ver quantos iam ficar aqui dentro. Quantos iam ficar aqui dentro? Você realmente está disposto a morrer por Jesus? Dê glória a Deus, irmão, porque você vive num país que não lhe ameaça por você ser crente em Jesus. Tem lugar aí que as pessoas vivem fugindo, porque se forem pegas, são presas, vão para campo de concentrações, são ameaçados. Eu gosto de ler muita história de missionário, me edifica muito, sabe? E um dia eu estava lendo a história de uma menina de 12 anos,
que encontrou Jesus, ela era do mundo muçulmano, porque os muçulmanos são muitos violentos em relação à religião. E aquela menina tinha entregado a vida a Jesus, e algumas pessoas souberam que ela era cristã, entraram na casa dela, estruparam ela e deram uma facada nela para ela cair na calçada, porque ela era cristã. E sabe o que ela disse? Jesus, perdoa eles, eles não sabem o que faz. E os caras tudo gritando no ouvido dela, nega Jesus. E ela disse, eu não posso negar Jesus, eu não vou negar Jesus. Vocês podem me matar, mas eu não nego Jesus. Isso é muito forte, isso me envergonha, porque eu poderia ser como uma dessas meninas, ou de outros que são perseguidos, bater o pé ainda diante da ameaça de me matar, eu dizia, eu não troco Jesus, pode tirar a minha vida. Mas vai chegar o tempo em que as pessoas, e já é chegado, que as pessoas trocam Jesus por uma música do mundo, que as pessoas trocam Jesus por uma fofoca, que as pessoas trocam Jesus por um ódio, uma mágoa que tem no coração de alguém, que as pessoas trocam Jesus por um copo de cachaça, que as pessoas trocam Jesus por um rabo de saia, ou vice-versa, que as pessoas trocam Jesus por qualquer prática pecaminosa, que lhe leve a se distanciar de Deus. Por isso que esta pregação de hoje é, você está disposto a negar a qualquer coisa por amor a Jesus? Por isso que eu quero que você saia daqui com essa palavra, não troco Jesus por nada. Não troco Jesus por nada. Às vezes, irmãos, precisamos se posicionar, e é isso que nós vamos fazer. Eu não troco Jesus por nada. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Coríntios 11, 23, nós temos uma ceia para celebrar, e não tem como lembrar desse momento aqui, se nós não lermos um texto que é referente a uma orientação paulina, à igreja em Coríntios, que a igreja em Coríntios estava confundindo a ceia do Senhor, eles estavam fazendo um almoço, uma festança, aí levava cachaça, levava ipioca, levava caipirinha, estavam fazendo uma canação, lá no Ceará eu chamo a canação, o povo estava canaiando, e aí Paulo disse, não, vocês não entenderam o que é uma ceia não é ceia de Natal não, irmão Gilberto, que a gente chama, né, um monte de gente, faz peru, faz carne de todo tipo, salada, e aquela festança, nós não leva bebida, mas leva Coca-Cola, leva guaraná, suco, e aí o povo aqui estava fazendo isso, e aí Paulo escreve a ele dizendo assim, olha, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, ele pegou o pão, e tudo, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado a vocês, fazer isto em memória de mim, semelhante modo, depois de haver tomado o cálice também disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que nos reunimos, comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos o que, irmão? A morte do Senhor. Por isso aquele que comer o pão, porque todas as vezes que comemos o pão, beberes o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, irmãos, esse momento de celebrar a ceia é um momento de reflexão, se você é digno de participar do corpo e do sangue de Jesus.
quem te torna digno não é a sua boa obra, não é aquilo que você faz, é aquilo que Jesus fez, que você recebeu da parte de Deus. Então nós vamos convidar aqui o diácono José. Ele vai estar com o pão e o cálice, e quero que você fique de pé para a gente orar. Deixa eu dar uma orientação básica. Quem pode pegar o cálice? Todos quantos são batizados. Se você é batizado nas águas, você pode participar do corpo e do sangue. Amém, irmãos? Se você é batizado de uma outra igreja e está em comunhão, também pode participar. Agora, se você está aqui que ainda não é cristão, que ainda não é batizado, não participe do pão, não pegue. Só pode pagar quem está batizado nas águas. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento na tua casa. Entregamos nas tuas mãos, Pai, este momento especial, aonde, Senhor, lembramos a morte do Senhor até que o Senhor volte. E pedimos, Deus, que quando participarmos desse corpo e do sangue, possamos fazer de forma digna, para não tornarmos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Quando eles ingerirem este pão e este cálice, se estiverem doentes, que sejam curados. Se estiverem feridos na alma, que sejam curados. Que se estiverem, Senhor, tristes, sejam revigorados em alegria. Se estiverem fracos, sejam revigorados em força, porque o Senhor é o nosso pão e o nosso Senhor que deu o sangue por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Não pode distribuir. Os que não vão participar podem se sentar. Só fique em pé quem vai participar. Certo? Se sabe a história de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? O menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Amém. Você pode abrir aí onde está o pão. Tem alguma coisa especial aqui? É um pão. Foi que Jesus pegou e agradeceu. Tomou o pão e disse: este é o meu corpo,
Nós não cremos que aqui é o corpo na íntegra de Jesus, mas é um símbolo do corpo. Porque tem algumas pessoas que acreditam que a hóstia é o corpo integral de Jesus, e não é verdade. Esta participação é em memória. Nós fazemos isso para lembrar a morte até que Ele venha. Por isso eu e você estamos aqui lembrando a morte. Por que Jesus morreu? Para nos salvar. Então você é um privilegiado ou privilegiada de ser um contado dos salvos de Cristo Jesus. Então participe com muita alegria do corpo de Jesus. Obrigado, Jesus, por participar desse momento do teu corpo, que foi moído por nossos pecados e por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. As nossas enfermidades foram curadas por tuas pisaduras. Obrigado, Jesus, pela obra redentora e por nos alcançar com a salvação. Obrigado, Senhor. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Jesus. Também Jesus orientou os seus discípulos que tomasse até que Ele volte, para lembrar a morte de Jesus. Então, irmãos, com muita alegria participe do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Vamos convidar aqui o irmão Belarmino para orar, agradecendo por este momento do vinho. Depois da oração do irmão Belarmino, os irmãos sentam só um pouquinho para a gente dar alguns avisos. Santo Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo elemento vinho, a Deus, simbolizando, a Deus, o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Pai, que nós possamos nos agraciar nesse momento, não seja simplesmente, ó Deus, algo corriqueiro, mas que seja algo para que a gente possa relembrar todo o sacrifício na cruz, sabendo, ó Deus, que a gente precisa esperar firmemente no Senhor até que Ele venha. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Muito obrigado por tudo. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Sentem só um minutinho. Nós vamos estar só apenas avisando, dando alguns avisos. A nossa semana começa a partir da segunda-feira com a nossa jornada de oração. Alguém aqui já participou da jornada de oração? Levante a mão. Quem já participou? Quem já veio alguma vez? Nem que chegou no finalzinho para dar um amém, mas veio. Amém. Nossa jornada de oração é uma atividade incentivadora de orar pelas causas da igreja, por enfermidades, por pessoas, pela salvação de vidas, por projetos que a igreja esteja querendo, né? E aí, nessas semanas, a passada e essa vindoura, nós estamos orando por uma pequena reforma que nós queremos fazer aqui na igreja. Eu quero deixar as mães um pouco sossegadas com relação aos seus filhos, principalmente esses filhos de braço que você às vezes tem que segurar, chora no seu braço. Eu falo isso porque eu tenho um ali, e às vezes a gente tem que apertar ali para ficar quieta. Não deixe de vir à igreja por conta disso, não. Faz barulho? Faz, não faz? Às vezes chora, às vezes dá um grito aqui, outro lá, mas é melhor a igreja ter as crianças dentro da igreja. É nossa
a nossa meta, nosso sonho é é reformar essa sala aqui para que as crianças tenham o seu culto apropriado para elas poderem participar. Quem está aqui que é favorável, levanta a mão, que tenha. Todos nós, amém, irmão? Então, desse tanto de gente aqui orando, já nós temos nem só uma sala, é bem umas 10. Né? É uma sala para cada 2 meninos, para ficar bem exclusivo mesmo. Bem exclusivo e inclusivo. Então essa semana já estamos orando. Nós já fizemos alguns serviços, irmão Belarmino, irmão José, irmão Gilberto, já deram uma esticada aqui nas coisas. Mas nós precisamos, urgentemente, sabemos que para fazer tem que ter recursos, tem que ter dinheiro, essa é a questão, é o que move as coisas, né? É o dinheiro. Mas a gente quer organizar essa salinha para que os cultos de noite e a EBD estejam mais, as crianças possam ter um lugar melhor, né? Então, você que é mãe, que é pai, traga seu filho para a igreja, porque aqui é o lugar onde eles podem ficar, certo? Não me incomoda, grito de menino não me incomoda. O que incomoda é pai e mãe que não traz filho para a igreja, mas me incomoda não. Eu estava dizendo ali para a Melissa que ela me ajuda na hora da adoração. Eu estou gritando aqui e ela gritando lá. É para o pessoal não dormir, viu, irmão? A Melissa ali é estratégia, ó. Ela fica lá no fundo da igreja para gritar para vocês não dormir. Viu? Já assinei contrato com o Herbert e ele já sabe que a Melissa é pentecostal aí. De voar bananeira, né, Melissinha? Né? Então, gente, vamos orar. A semana de jornada de oração é para isso também, para a gente orar, para Deus mandar recursos, pessoas para nos ajudar nessa questão. Então você como igreja, venha orar conosco. Na quinta-feira, às 19 horas, estamos reunidos aqui para aprender a palavra e orar também. Quinta-feira passada tinha um bom número de irmãos. Eu fiquei muito feliz de as pessoas participarem. E eu faço um desafio a vocês. Se você não tem um compromisso à noite da quinta-feira, se você não estuda, se você não tem um trabalho, que a gente também, né, tem que ter a nossa obrigação. Mas se você está simplesmente dia de quinta-feira em casa assistindo Big Brother, você está em pecado, irmão. Ou assim qualquer besteira, porque da televisão só passa besteira. Venha para a igreja, venha encher seu coração e sua mente da palavra de Deus. Amém? Domingo de manhã, às 10 da manhã, é nossa EBD. Hoje, graças a Deus, tinha 3 classes. Olha aí, irmão, está aumentando. Hoje nós tínhamos crianças, ainda numa sala única, porque a gente quer dividir, e vai dividir em nome de Jesus, adolescentes e adultos. E a gente está orando também na jornada de oração, para que a EBD se estruture, se organize e cresça. Amém? Então, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, é o nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18 horas, é o quê? É o nosso culto de louvor e adoração. E também, muito bom, para que a gente possa adorar, ter comunhão, se ver, antes de começar a semana, dar um abraço no irmão, conversar um pouco, isso é muito importante. Amém, irmãos? Então, na terça-feira tem também o encontro das mulheres. Depois da oração, da jornada de oração, as mulheres têm um encontro delas, semanal. Semana passada, na terça passada, as mulheres visitaram a irmã Suilei. Foi muito boa a visita, viu? E eu fui junto, eu não sei porquê, mas me chamaram, eu fui. Ah, entendi o que eu fui fazer, fui segurar a menina. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem alguém nessa noite que, ouvindo a palavra, sentiu o desejo de entregar a vida a Jesus? Se você, nessa noite, que está desviado, distante do Senhor, e quer retornar à igreja, retornar aos convívios do Senhor Jesus, também, se você estiver nessa noite, nessa condição de desviado e quer voltar, a gente também vai orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Eu não vou insistir, porque não faz parte do perfil da Igreja Batista estar insistindo. Mas a pergunta foi feita. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você quiser, a gente vai orar por você. E a gente vai andar juntos. Porque evangelho é andar juntos. Primeiro com Deus e também com o nosso irmão. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Se não, se você tem vergonha de vir aqui na frente, compreendo. E se você quiser falar comigo pós-culto,
e que a gente faça uma oração reservada por sua vida também, estamos à disposição. Pastor, eu ainda não estou muito entendido da palavra, eu queria aprender mais um pouco, para tomar minha decisão. Nós também temos estudos bíblicos específicos para esclarecer para você sobre a questão da salvação, e se você quiser também, nos procure, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Eu vou fazer essa oração final agradecendo a Deus, impetrar a bênção apostólica. Os irmãos não saiam, os irmãos vão ficar louvando, os irmãos vão ficar louvando aí, batendo palma no ritmo do bumbo, pum, 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 e eu vou lá para frente e cumprimentar você e abençoar você. Grande Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos hoje de Te adorar, de sentir a Tua presença, Senhor. Como é especial fechar os olhos, ser tocado pelo Teu Espírito através de uma música, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu Te louvo, Pai, também Te exalto pela vida dos nossos queridos visitantes que vieram nesta noite. Que eles voltem, Pai, que eles retornem, que aquilo que eles ouviram e viram, a atmosfera que eles participaram nessa noite, os entusiasme a voltar mais vezes, para continuar ouvindo a Tua palavra, para continuar sentindo a presença de Deus, até que o dia eles possam definitivamente dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Abençoa, Deus, também o Teu povo, que a Tua casa, os Teus filhos e filhas, estejam nessa semana desfrutando da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, do Teu poder, das Tuas bênçãos, da Tua proteção, dos Teus livramentos, Deus, da Tua santa provisão, e que o Senhor venha estar conosco todos os dias, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do doce, grande amigo Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre, amém. Não saiam.